naves, armas poderosas, uma vida luxuosa, tudo isso tem um custo. E como funciona a riqueza em Fragile Empires? Vem comigo que você vai descobrir. Primeiro ponto para a gente tratar sobre riqueza, influência e recursos dentro do cenário de Fragile Empires é o seguinte: não existe um sistema monetário unificado. Por mais que o sistema monetário da corporação seja muito difundido, ele não é absoluto e ele não impera sobre os outros. Por exemplo, a sociedade cautorana despreza completamente a mecânica financeira imposta pela corporação, ao passo que outras sociedades têm outras formas de ver as coisas, inclusive outros sistemas monetários. Observando esse cenário, é fácil pressupor que seria muito complexo criar um sistema de paridade monetária, onde cada sistema tivesse uma forma de câmbio para se converter de um para outro. Sistema Corp para os cautoranos, dos cautoranos para os remanescentes e assim sucessivamente. Isso seria algo que deixaria o Fraged extremamente inchado e lento como sistema em relação ao processo geral do jogo, visto que muitas coisas acontecem na esfera social e que essa parte financeira, num cenário tão dinâmico, ela tem um impacto muito real dentro das aventuras. E é aqui que a gente entra em um dos pontos do sistema que eu acho mais interessantes e mais bem sacados por parte da equipe de design do Fraged, que é a tríade riqueza, recursos e influência. Enquanto riqueza é uma perícia para você administrar sua vida financeira, comprar o que você precisa, vender o que você não precisa, planejar lucros, calcular preços e tudo mais, recursos é a soma de tudo que você tem em termos de bens físicos, bens de consumo. Recursos é uma subestatística, tem um valor normalmente atrelado ao seu nível e a soma dos seus pertences, sejam eles equipamentos, casas, naves, outros tipos de veículos, seja lá o que for, a soma disso nunca vai poder passar o total da sua subestatística recursos. Influência funciona exatamente como recursos, mas para tudo que o dinheiro não compra, ou pelo menos não compra totalmente. Tudo que requer grande interação social e é importante para os personagens está atrelado à subestatística influência. Então você pode gastar um ponto de influência, gastar entre aspas, e comprar um contato dentro de uma mega corporação. Você pode, através da alocação dessa influência dentro de uma rede de piratas, garantir uma rota segura, ou talvez dentro de um grupo de comerciantes intergalácticos garantir uma rota cheia de postos de abastecimento e pontos de parada. Notem que quando eu falei ali atrás gastar influência, eu falei entre aspas, porque tanto influência quanto recursos não são gastos, são alocados. Você pode trocar o seu equipamento ou mudar as suas relações sociais e realocar recursos ou influência para coisas diferentes. E isso é uma das coisas mais dinâmicas que a gente tem dentro do jogo, visto que ao alocar recursos e influência você não fica preso a uma compra literal, que é aquilo é desse jeito porque você botou esse ponto aqui. Deixa a coisa muito mais fluida e muito mais dinâmica. Mecanicamente falando, você vai alocar recursos e influência através da mecânica chamada jogadas de aquisição. Quando você vai comprar, vender ou negociar qualquer coisa, você faz um teste de riqueza na qualidade de uma jogada de aquisição com uma dificuldade determinada pelo mestre ou determinada pelo valor daquilo que você quer comprar. Se você consultar as tabelas do livro 2, tem valor de aquisição para quase tudo que tem lá. As jogadas de aquisição normalmente elas têm um T depois dela, e para você fazer uma jogada de aquisição você precisa gastar um ponto de tempo livre. E esse é outro detalhe muito interessante dentro do Fraged. Normalmente os períodos de interlúdio de aventura, quando os personagens não estão explorando ou lutando,
é um momento narrativamente muito solto, muito em aberto, e às vezes fica aquela sensação de um jogador fez coisa demais e o outro não fez nada e etc e tal. Para isso, dentro do Fragged a gente tem os pontos de tempo livre. Esses pontos representam o que o seu personagem faz durante os períodos de inatividade. Então, é o tal do ócio produtivo, de certa forma. O valor normal é 1 ponto de tempo livre a cada sessão de jogo, porém períodos de inatividade maiores podem ter mais pontos de tempo livre atribuídos a eles. Para você rolar uma jogada de aquisição, você vai gastar 1 ponto de tempo livre e fazer o teste necessário. Você pode comprar alguma coisa, então você vai fazer um teste de riqueza, ou você pode construir alguma coisa, então você vai fazer um teste da perícia técnica que se aplica àquilo que você quer construir. Esses exemplos que eu acabei de dar seria um personagem alocando seus pontos de recursos. Agora, se você vai fazer a alocação dos seus pontos de influência, você vai gastar o ponto de tempo livre e vai fazer uma jogada de riqueza para fazer um acordo comercial, fechar um contrato, subornar alguém, alguma coisa assim. Se você vai fazer algo que não seja nesse sentido, mas baseado em alguma outra forma de relação, você vai usar a perícia social necessária para fechar esse acordo ou essa forma de se relacionar, por assim dizer. Sobre influência, ainda é importante dizer o seguinte: construir uma nave gasta influência, e é uma situação onde o grupo pode compartilhar total ou parcialmente a influência dos seus membros. Afinal de contas, ter uma nave não é só pagar pela estrutura metálica voadora saltadora no espaço-tempo. Ter uma nave significa ter uma rede de contatos com portos espaciais, pontos de abastecimento, pontos de apoio, pessoas que continuam fornecendo mapas de rotas seguras e etc e tal. Tudo isso é refletido nesses custos, e construir uma nave é muito caro. Então, grupos que planejam ter a sua própria nave, conversem entre vocês e vejam quanto da influência de cada personagem vai ser utilizada para compor a nave. E mais detalhes sobre a construção de naves vão vir em breve no vídeo só sobre esse tema, sobre riqueza, recursos e influência. Tenham em mente que riqueza é a perícia fundamental para manter o seu grupo e o seu personagem funcionando dentro do jogo e sobrevivendo dia a dia. Recursos é sobre capacidade técnica, poder de fogo e qualquer outra medida que possa ser considerada força bruta em alguma situação de conflito. Por último, influência é sobre resolver as coisas sem precisar gastar munição ou colocar o próprio pescoço em risco. E também é sobre construir naves. Saber administrar os recursos e a influência de um grupo é muito importante para obter sucesso em qualquer empreitada espacial dentro de uma aventura de Fragged Empires. No início do capítulo de perícias tem a seguinte frase escrita em vermelho: todos os grupos devem ter alguém treinado em medicina para jogadas de cura e em astronomia para navegação. Eu acrescento a essa lista um personagem treinado e especializado em riqueza, porque esse personagem ele pode literalmente garantir uma excelente qualidade de vida para o grupo e pode também garantir as melhores peças possíveis para a nave do grupo. Fica aí a reflexão da importância de uma boa administração financeira e social dentro do jogo Fragged Empires. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa mecânica de riqueza, recursos e influência, e qual foi a interação mais inusitada que o seu grupo teve a ideia de fazer derivada dessa mecânica de regras. Eu sou o Rufus, essa foi a Fragged Academy BR, um grande abraço e até semana que vem.